Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo de número 1. Primeira Pedro, irmãos, capítulo número 2, me perdoa, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estar podendo ser o ministro da Tua Palavra. Não somos merecedores, mas pela Sua misericórdia estamos aqui. Agradecer meu irmão Andrei, que foi a ponte para nós estarmos aqui nessa noite. Pastor Arídio, pela confiança. Grande responsabilidade é trazer a palavra do Senhor. Ele nos deu essa confiança de ser o ministro do Senhor nessa noite, para trazer a sua palavra, amém? Trago um abraço da minha igreja, a Igreja Batista Vento do Reino, pastor Leandro Matias, para agradecer toda a minha família que está presente, minhas esposas, minhas tias, minhas filhas, amém? Glórias a Deus. Não espere nada de mim, eu não tenho nada para dar para os irmãos, mas pode ter certeza que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? 1 Pedro, capítulo de número 2, versos de número 9 e 10, amém? Podemos ler? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Quero ler mais uma vez o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Meu irmão Andrei me chamou para estar ministrando aqui nessa noite, e ele me mandou o tema a qual que ele queria tratar nessa noite. O tema é a igreja e a obra do reino. E eu, pesquisando, pedindo a Deus em oração que eu poderia trazer para a amada igreja, e Deus colocou algumas coisas no meu coração. E eu achei muito bom de trazer esse texto ao qual acabei de ler. É porque é um texto que Pedro, ele anteriormente, se nós formos ler alguns versículos anteriores, ele vem tratando sobre as pessoas que aceitaram a palavra do Senhor, que tem que buscar o Senhor, e que aqueles que aceitaram a palavra do Senhor, o Senhor é uma pedra preciosa para eles. Só que para aqueles que talvez não aceitaram o Senhor, não aceitaram a palavra do Senhor, eles seriam uma pedra de tropeço. E logo após ele tratar sobre isso, ele entra nesses versículos a qual nós lemos, a qual ele fala que existe uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que chamou eles das trevas, que estavam largados, para a tua maravilhosa luz. Por que eu estou dizendo que esse texto é um texto bom para nós falarmos sobre esse tema? Porque se existe uma geração eleita, se Deus elegeu alguém, se existe um sacerdote, se existe um povo exclusivo de Deus, isso é para fazer algo, é para que algo seja feito. E o que Deus quer que essa geração eleita faça? Anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Quem que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Deus, Jesus. E qual é essas virtudes a qual nós temos que anunciar? As virtudes dele, as coisas boas que Jesus é, maravilhoso em misericórdia, aquele que nos salvou, aquele que se entregou para que nós viéssemos ter uma nova oportunidade, para que nós viéssemos ter um novo acesso
Pai, a qual nós tínhamos perdido anteriormente. E como eu disse, sobre esse tema que o Andrei trouxe, é que ele queria tratar, como o próprio texto que ele botou no Facebook, que essa missão, que essa obra do reino, que é pregar a palavra do Senhor, ela não está simplesmente para os apóstolos, ela não era simplesmente para os pais da igreja, não. Ele quer tratar nessa noite que a missão e a obra do Senhor é para toda a igreja. Ela ainda continua, ela precisa ter continuidade. E os apóstolos, eles não estão mais aqui. Os pais da igreja não estão mais aqui. Então quem que vai continuar a anunciar as virtudes do Senhor aqui nessa terra? Sou eu e sou você, que somos a igreja do Senhor hoje. E através desse tema, através desse texto, dessa passagem, eu separei algo para os irmãos, algumas palavras. Abra comigo a sua Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Que a minha missão aqui nessa noite é trazer uma palavra para que a responsabilidade para continuar a obra do reino para nós, para que a gente venha entender que essa responsabilidade é nossa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como está escrito aqui, eles receberam poder. Jesus vira para os apóstolos, discípulos, e fala: fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E logo após eles serem revestidos de poder, eles iriam pregar o Evangelho. Então Jesus, ele fala: vocês recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Ia vir sobre eles o poder do Espírito Santo para quê? Para que aquelas pessoas que receberam o poder pudessem ser as testemunhas de Jesus em todo o mundo. O que isso quer dizer? Que o poder que Jesus depositou na gente, com o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo sobre nós, com a descida do Espírito Santo, foi para que nós viéssemos ser revestidos para poder dar continuidade à obra do reino aqui nessa terra. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, ele te revestiu de poder, não foi para que você ficasse com esse poder para você. Deus te revestiu de dons e talentos, não foi para que esses dons e talentos ficassem para você, não. Na verdade, todo o poder de Deus depositado em você, todos os dons e talentos depositados em você, na verdade não é para você, é para que você venha servir a outros, é para que você possa anunciar a palavra dele a outros, é para que você venha através de você, através do poder de Deus sobre você, você possa mostrar as virtudes dele para outras pessoas. Para quê? Para que outras pessoas possam sair também das trevas para essa maravilhosa luz. Mas o grande problema da igreja hoje é que as pessoas acham que elas têm que receber o poder para ficar para elas mesmas. Talvez o grande problema, a falta do evangelismo, a falta da pregação da palavra, a falta de você ir àquele que está perdido é essa, porque nós não entendemos que se nós estamos aqui, na Jerusalém, na igreja, buscando o poder de Deus, buscando estar perto de Deus, buscando a sabedoria da palavra, é para que a gente venha se encher, se revestir, para sair lá para fora para pregar o evangelho. A obra, ela tem que ser continuada, a obra é contínua, a obra precisa de mim e de você, e pregar o evangelho, e é para isso que Deus te encheu. Deus me encheu, a mim, aos meus irmãos, para a gente se achar melhor que os outros, não. Deus não te deu dons e talentos de ministrar, de cantar, de orar, para que a gente fique isso para a gente, não. Deus te revestiu de poder, exatamente como ele revestiu esses apóstolos, esses discípulos que estavam em Jerusalém, para que eles viessem ser as suas testemunhas, para que eles, através desse poder, pudessem fazer coisas lá fora e as pessoas encontrarem nessa maravilha que eles encontraram anteriormente. É para isso que existe esse revestimento de poder.
Porque essa palavra testemunho, ela é traduzida como mártires. Eles tinham que ser revestidos de poder, porque eles iriam enfrentar a morte, eles iriam enfrentar perseguições, eles iriam enfrentar várias barreiras para que o evangelho não fosse propagado. Então Deus, ele faz o que? Ele reveste essas pessoas de poder, para que eles pudessem encarar o mundo, para que a palavra do Senhor ela viesse a ser pregada. E não é à toa que eu estou falando da palavra do Senhor aqui, foi através daqueles homens que foram revestidos de poder, que desceram o poder sobre eles, e eles foram para fora para poder pregar a palavra do Senhor. Mas não é diferente, como o próprio Andrei falou, esse revestimento de poder não acabou lá, essa obra não acabou lá em Pentecoste, não, essa obra continua. Deus ainda reveste pessoas de poder para poder proclamar a palavra dele lá fora, para poder pregar a palavra dele lá fora, talvez de contrário ao que o mundo fala, talvez de contrário ao que o governo fala, talvez de contrário a tudo que as pessoas acreditam, mas saber que tem uma missão, porque vocês foram revestidos de poder para fazer tal ato, para poder pregar a palavra dele, para você poder ir lá fora com o poder e a autoridade que o próprio Jesus te entregou, para você proclamar as virtudes daquele que te salvou. É para isso que existe o revestimento de poder. Seria egoísmo meu eu querer ficar com esse poder para mim. Deus quer que você seja arauto dele lá fora, pregar a palavra dele àqueles que estão necessitados, àqueles que estão precisando. É para isso que nós somos a geração eleita. Amém? Continuando, Mateus 28, 18 e 19. Agora nós aprendemos que nós fomos cheios para fazer uma missão. Você foi revestido de poder para poder fazer uma missão, para poder pregar o evangelho com toda a autoridade, sem ninguém que possa te parar. Mateus 28, 18. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, Jesus primeiro aqui, isso daqui foi uma das últimas ordenanças de Jesus. Primeiro ele fala que foi dado toda a autoridade para ele, para mostrar que o que ele ia falar após aquilo ali, não era qualquer pessoa que estava falando, não, era uma pessoa que tinha autoridade, que foi dada uma autoridade para ele. E após ele falar que ele tem essa autoridade, ele fala: portanto, ide e fazei discípulos. Muitas pessoas estão confundindo isso daí, porque as pessoas acham que Jesus, nesse momento, ele estava aconselhando. Mas isso daqui, Jesus ele não está aconselhando a você assim: é bom você ir e fazer discípulos, é bom você ir pregar a palavra. Não, Jesus está falando: você tem que ir pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos. Isso não é um aconselhamento, isso é uma obrigação, isso é um mandamento. Da mesma forma que ele fala que você não pode pecar, da mesma forma que existem doutrinas, da mesma forma que ele tem vários mandamentos, e isso é um mandamento que precisa ser cumprido. A igreja precisa fazer o ID, a igreja precisa pregar o evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho. Por quê? Porque isso é um mandamento do próprio Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, como ele mesmo disse. Mas infelizmente nós estamos confundindo isso, nós estamos levando isso como um aconselhamento. A igreja ela peca se não pregar o evangelho. Da mesma forma que você comete o pecado em outras coisas, é um pecado seu se você não pregar o evangelho para aqueles que estão necessitados. Da mesma forma que você pode pecar de várias outras formas, é um pecado se você omitir as virtudes do Senhor, porque isso é um mandamento do próprio Senhor Jesus, que nós temos que pregar o amor, as virtudes dele e fazer discípulos. E algo que me chama a atenção nessa palavra, estudando, vendo pregações, é que essa palavra ide, ela no grego, ela poderia ter sido traduzida por indo e fazer discípulos. E se você mudar essa palavra ide para indo, algo aqui fica ainda mais importante. Por quê?
Quando a gente fala ide, dá a impressão que a pessoa só vai pregar se ela for enviada. Ide, vai, não. Se você muda essa palavra e fala indo e fazendo discípulos, você está querendo dizer que aonde quer que você vá, você tem que fazer discípulos. Quando você muda essa palavra ide para indo, isso quer dizer, quando você está indo para a escola, faz discípulos. Quando você está indo para o trabalho, faça discípulos. Quando você está indo para a faculdade, faça discípulos. Aonde quer que você ande, a sua missão é fazer discípulos. Aonde quer que você vá, a sua missão é pregar o Evangelho para todo aquele que precisa ouvir o Evangelho. É indo e fazendo discípulos. Aonde quer que os apóstolos passassem, aonde quer que os discípulos passassem, eles tinham que ir e pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Era obrigação deles andar fazendo discípulos. É minha obrigação e sua andar fazendo discípulos. Essa é a obra do Senhor, a qual é tratada aqui nessa noite. A obra do Senhor é essa, é propagar o Evangelho. A sua missão é a missão que os apóstolos teve, que os pais da igreja teve, é o que? Propagar o Evangelho para que o reino do Senhor venha crescer. O reino espiritual é a sua igreja se expandir, alcançando o máximo de pessoas. Paulo dava a sua própria vida, como ele mesmo dizia, para ganhar o máximo de pessoas possível. Ele se negava. Ele abria mão das suas coisas, ele abria mão de tudo, porque ele falava, eu vou ganhar o máximo de pessoas possível. E é assim que a nossa vida tem que ser. Nós temos que estar indo e pregando o Evangelho. Só que isso aperta um pouco. Porque se eu vou, e a minha missão é onde eu andar, onde eu estiver indo, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que fazer discípulos, então eu vou ter que ser exemplo aonde quer que eu vou estar. Porque se eu estiver no lugar e não for exemplo, eu não estou fazendo discípulos. Ao contrário, eu estou fazendo pessoas se afastarem do Senhor. Porque se eu tenho que ir para a escola e fazer discípulos, eu vou ter que ser exemplo dentro da minha escola. Se eu tenho que ir e fazer discípulos, eu vou ter que ser exemplo dentro do meu trabalho. Se eu tiver que ir e pregar o Evangelho, eu vou ter que ser exemplo onde quer que eu esteja. Porque senão eu não consigo fazer discípulos. Sabe por quê? Quem está lá fora não lê a Bíblia, ele lê a sua vida. As pessoas do mundo, elas ainda não leem a Bíblia, eles não pegam a Bíblia para ler o nosso manual de fé e prática, eles não pegam isso aqui para poder saber o que eles têm que fazer, o que eles dão. Ele lê a sua vida, ele lê Deus em você. É por isso que a sua vida às vezes prega mais do que o que você fala. O seu testemunho às vezes prega mais do que você fala. Por isso que é importante você entender que aonde você andar, você vai ter que fazer discípulos. Porque aí você vai entender, aonde eu andar eu tenho que ser exemplo. Aonde que eu for eu tenho que ser exemplo. As pessoas têm que olhar para mim e ver as virtudes do Senhor na minha vida. Por quê? Porque, como a palavra que nós lemos, primeiramente diz lá em Pedro, que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas têm que enxergar isso na tua vida, que Ele já te tirou do lado do pecado e fez você uma nova pessoa. As pessoas não podem olhar para você e ver um mau testemunho e dizer, aquilo ali que é cristão, aquele ali que segue a Cristo, parece a mesma pessoa que estava no mundo, tem as mesmas atitudes que estavam lá no mundo, porque a árvore é conhecida pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. As pessoas têm que olhar para você e dizer, não é possível que é a mesma pessoa. Não é possível que aquela pessoa que fazia isso, aquilo e aquilo outro, e agora está assim, na casa do Senhor, sendo totalmente transformada pelo poder do Evangelho, e as pessoas poderem ver Jesus em você. É essa pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Será que estão vendo Jesus em mim? Será que as pessoas estão olhando para mim e estão falando, ali realmente Jesus fez um trabalho, ali realmente Jesus transformou? Ou as pessoas estão olhando para você e você está acabando escandalizando o nome do Senhor? Você tem que fazer essa pergunta todos os dias. Não é tentar botar a responsabilidade em A, em B e C, não. Não é só o pastor Aridinho que tem que ser exemplo, não é só o irmão André que tem que ser exemplo, não. Somos todos nós que temos que ser exemplo. Somos todos nós que somos chamados. Todas as pessoas aqui foram chamadas. Porque, dentro desse versículo também, toda pessoa que é chamada para a salvação, ela é enviada para proclamar a salvação.
toda. Se você foi salvo, se você reconhece que você é salvo, entenda que desde o momento que Jesus te chamou para a salvação, no mesmo modo Ele te envia para proclamar a salvação. Você é proclamador da salvação. Você precisa proclamar esse evangelho. Você precisa proclamar a Jesus. Não queira essa salvação só para você. Tem uma citação, uma frase, eu não me lembro bem de quem que diz, que pregar o evangelho é você ser um mendigo que ensina outro mendigo aonde encontra o pão. Você foi salvo, você foi eleito, mas você tem uma missão. Deus te encarrega de uma missão. Que missão é essa? Proclamar a salvação para aqueles que estão perdidos. Você é chamado para a salvação, agora Deus te envia para proclamar essa salvação para outras pessoas. Foi assim lá atrás com os discípulos, com os apóstolos. Eles chamavam eles: venham ser minhas testemunhas, venham ser meus discípulos, venham ser meus apóstolos. Agora eu vou enviar vocês para que vocês venham proclamar aquilo que eu fiz na vida de vocês. É isso que Pedro estava falando. Geração eleita, povo real, exclusivo de Deus. Para quê? Para que venha anunciar as virtudes daqueles que te tirou. Deus te tirou do lado do pecado para proclamar as virtudes dele. Você é enviado para isso, para pregar essa salvação. A obra do Senhor, a obra do Reino é essa. Infelizmente as pessoas estão confundindo. Infelizmente as pessoas acham que a maior bênção, o maior milagre é chegar alguém cego aqui e sair enxergando. Não. É chegar alguém aqui paraplégico e sair andando. Não. O maior milagre não é esse. O maior milagre é chegar alguém ali nas trevas e quando sair daqui, sair cheio da graça do Senhor. Esse é o maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida. É o que as igrejas estão confundindo. Aí eles fazem campanha de milagre, campanhas para poder ter libertação, isso. Mas a maior libertação que nós podemos ter é ter Jesus na nossa vida. E as pessoas estão gastando a força para ter carros, mansões, os milagres, e não estão usando essa força para poder pregar o evangelho, para poder anunciar essa virtude, para poder anunciar Jesus Cristo para as pessoas que estão precisando. O que adianta uma pessoa para sair daqui andando se ela não tiver Jesus? Ela vai para o inferno com as duas pernas boas. Não adianta. Por isso que o maior milagre é a pessoa se converter dos seus maus caminhos, é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É através de você, através de mim, Deus poder transformar outras pessoas. É para isso que Ele te chamou. As outras coisas Ele faz milagres. Ele faz tudo, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas o maior milagre na vida de uma pessoa, o maior milagre na minha vida, foi quando eu levantei as minhas mãos e aceitei Ele como meu Salvador. Esse foi o maior milagre na minha vida, a minha maior transformação. E desde esse momento, desde que eu aceitei, desde que os meus irmãos aceitaram essa chamada, vocês têm uma missão, que é proclamar o Evangelho. Amém? Continuando. Abra comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 13 em diante. Amém. Vamos ler, a palavra aqui diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém, irmãos? Deus, Ele só tem um método para alcançar o mundo. Só existe um método de Deus para que Ele possa alcançar as outras pessoas.
E você sabe qual é esse método? Você sabe qual é o método de Deus para que Ele venha alcançar outras pessoas? É a sua igreja. A sua igreja é o método de Deus para alcançar aquelas pessoas que ainda estão perdidas. Só existe esse método. Ele não vai enviar anjos dele para poder pregar no meu lugar. Ele não vai fazer as pedras se levantarem para poder pregar a palavra, não. O método de Deus para poder alcançar as pessoas que estão perdidas sou eu e é você. Somos nós, é a igreja do Senhor que foi levantada para poder pregar a palavra do Senhor. Ele te levantou para que você pudesse transformar o mundo. Ele te levantou para que você pudesse transformar a sua geração. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos entender que essa responsabilidade é nossa. Eu não posso querer que a próxima geração mude a minha, não. Eu preciso mudar a minha geração. Eu preciso ser o referencial da minha geração. Se eu falhar na minha geração vai ser perdida. A minha geração vai ser perdida se eu não ser aquilo que Deus quer que eu seja. Se eu não se levantar como pregador da palavra dele lá fora. Se eu não me levantar como essa geração eleita, como Pedro falou, que anuncia o Evangelho, que anuncia as virtudes daquele que me chamou. A minha geração vai ser perdida. Às vezes nós oramos a Deus pela nossa família. Estava vendo uma pregação esses dias. E o rapaz pregando, e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que ele já era da igreja e orava e buscava o Senhor pela sua família, pela sua mãe. Passou anos e anos pedindo para que Deus enviasse alguém para fazer uma oração, para que Deus viesse enviar alguém para pregar, para dar uma palavra para a mãe dele. E ele disse que uma certa vez Deus vai e fala com ele: eu não vou levantar ninguém para poder falar com a sua mãe. Porque quem tinha que falar com a sua mãe era você. Quem tinha que pregar para a sua mãe era você. O nosso mal, às vezes, é querer atribuir às outras pessoas a responsabilidade que é nossa. Às vezes nós estamos orando, pedindo a Deus para que Ele venha mudar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, mas nós mesmos não pregamos para eles. Nós mesmos não somos os exemplos deles. Eles não conseguem enxergar Jesus na nossa vida. Eu não posso atribuir a outra pessoa a responsabilidade que é minha. É você que tem que ser. É você que tem que pregar. Sou eu que tenho que pregar. Essa responsabilidade é minha. É sua responsabilidade pregar para os seus amigos da escola. Não tem como, talvez eu que nem tenho acesso à sua escola, pregar para os seus amigos da escola, pregar para os seus amigos do trabalho. Eu tenho acesso a algumas pessoas, eu preciso pregar para elas, mas talvez eu não vou ter acesso às pessoas que você tem acesso. Então você precisa pregar a palavra para essas pessoas. É você, Deus levantou você. Deus não levantou outro, Deus levantou você. Deus levantou você. Não tente passar essa responsabilidade para outro. Como nós lemos: como ouvirão se não há quem pregue? Como eles crerão se não ouvirem da palavra do Senhor? Essa palavra precisa ser ecoada. A verdade, ela liberta. A palavra, ela liberta. Mas essa palavra precisa chegar até essas pessoas. E você é a pessoa escolhida por Deus para poder pregar o Evangelho da salvação. Você não é escolhido para isso. Às vezes tem pessoas que reclamam: mas eu não sou usado. Eu não tenho oportunidade na igreja, eu não tenho oportunidade de fazer uma coisa, eu não tenho o dom de cantar. Você tem o maior dom de todos, que é pregar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão necessitadas. Você tem o maior dom de todos. Deus depositou em você a confiança de pregar o Evangelho dele. Isso não tem distinção de pessoa. Você não precisa falar bonito, você não precisa pregar bem, você não precisa falar bem em público, não. Deus depositou em você a confiança de pregar o Evangelho. Deus depositou em você a confiança de você transformar outras pessoas. Às vezes nós falamos: como que eu vou mudar o mundo? Não tem como, eu não tenho acesso ao mundo. Você tem que transformar o seu mundo. O que é o meu mundo? São as pessoas que estão perto de mim. São as pessoas que eu tenho acesso. São as pessoas que eu posso pregar a palavra para elas. São as pessoas que eu vejo que estão indo a passos largos para o inferno, e eu levo uma palavra do Senhor a ela. E o Senhor alcança ela através da minha vida. Esse é o meu mundo que pode ser transformado. E
Deus te levantou. Deus te levantou para isso, para você pregar o Evangelho, para você poder fazer a diferença nessa geração. Todas as vezes que nós vamos pregar, evangelizar, o irmão Andrei sempre está presente. Às vezes nós vamos evangelizar em baile funk. Sempre que eu falo de pregação, eu gosto de trazer esse testemunho, que é uma das coisas que mais me marcam em evangelismo, é isso. Às vezes nós vamos em baile funk, às vezes nós vamos dentro de um tráfico e nós pregamos a palavra. E às vezes nesses baile funk, normalmente nós colocamos tenda ou ficamos nas entradas do baile funk. E às vezes as pessoas estão chegando para curtir a noite naquele baile funk, para poder estar ali, para poder se prostituir, se drogar. Talvez nunca usou nada, mas naquela noite iria usar. E às vezes nós estamos ali na entrada e talvez ele nunca esperava que acontecesse isso. Aí o irmão Andrei vai lá e para essa pessoa e testemunha do que Jesus já fez por ela. Testemunha do que Jesus transformou, o quanto Jesus é amoroso. E através dessa pregação, através dessa palavra, essa pessoa, ela olha para essa palavra, ela enxerga Jesus. E às vezes, muitas vezes as pessoas voltam para casa. E eu comecei a analisar isso, e eu vi o quanto que Jesus nos usa para isso. Talvez essa pessoa que voltou para casa seria o último dia de vida dela. Talvez essa pessoa que voltou para casa, a partir daquela noite, seria um viciado em droga. Talvez ela teria a sua vida destruída. Talvez ela perderia o casamento. Mas através da pessoa que estava lá, cumprindo aquilo que Jesus nos direcionou a fazer, ela transformou uma vida que talvez seria dilacerada pelo inimigo. Agora ela foi ganha para o reino do Senhor. Por quê? Porque alguém resolveu chamar a responsabilidade de dizer: eu fui chamado para uma grande obra, pregar o Evangelho. Eu fui chamado para uma grande obra, pregar o Evangelho para aqueles que estão perdidos. Olha que coisa maravilhosa. Deus te usar para transformar uma família. Talvez um pai de família que largou a sua casa, largou a sua esposa, largou os seus filhos, estava no baile funk. Você prega para ele volta para o teu lar, ele se arrepende dos seus pecados e volta para a tua casa. Olha como que Deus pode te usar se você se colocar na disposição. Se você entender que a maior obra dele é pregar o Evangelho, é você fazer discípulos. Essa é a maior obra de todas. Essa é a maior obra de todas. E às vezes nós ficamos agarrados em coisas, achando que Deus não nos usa, que Deus não faz. E o que Deus quer te usar é para você fazer algo muito maior do que você imagina, muito maior do que você pensa. Não espere outras pessoas mudarem essa geração. Nós precisamos se posicionar. A igreja precisa se posicionar. Muitas pessoas viraram fãs de Jesus. Muitas pessoas vêm para a igreja. Muitas igrejas cheias de pessoas e pessoas vazias de Deus. Muitas pessoas buscando coisas que Deus que não eram para buscar. Por quê? Porque está faltando pessoas que se posicionem. Como eu disse no início, testemunhar, ser testemunha, é saber que vai ter que estar à disposição de falar do nome de Cristo até a morte. Até a morte. Quando Pedro escreve essa carta, como nós lemos, aquelas pessoas estavam sendo perseguidas. Pessoas estavam sendo mortas pela pregação do Evangelho. E hoje nós temos total liberdade de pregar a palavra do Senhor e nós não usamos isso. Tem países nesse momento, tem missionários nesse momento que estão sendo mortos. Tem missionários nesse momento que estão sendo açoitados. Tem pessoas apanhando pelo Evangelho. E nós temos total liberdade de pregar o Evangelho. E nós preferimos ficar com as nossas próprias vontades. Não queremos largar os nossos pecados. Não queremos largar as nossas coisas que nós gostamos, para não ser exemplo para as outras pessoas. Enquanto tem pessoas morrendo pelo Evangelho. Enquanto os pais da igreja, enquanto os apóstolos, foram todos eles açoitados, foram presos, foram apedrejados, foram crucificados, foram decapitados, para que hoje você pudesse ter essa oportunidade de escutar essa palavra. E hoje a igreja, ela não se posiciona como alguém que precisa continuar essa obra do Senhor.
Hoje a igreja não se posiciona para que essa obra venha avançar. As pessoas não se posicionam, eles não falam mais disso, eles não pregam mais disso. As pessoas pregam de prosperidade, as pessoas falam de prosperidade, mas esquecem de falar que nós precisamos se posicionar para ir lutar contra o mal. Foi para isso que nós fomos revestidos. As pessoas precisam ouvir do Evangelho, as pessoas precisam ter alguém que vá e pregue o Evangelho para elas, para que elas possam enxergar Jesus, para que elas venham escutar de Jesus. E essa missão é sua, e essa missão é minha. Assuma a responsabilidade. Como eu disse no início, a minha missão aqui era fazer nós enxergarmos que essa missão, essa obra do Senhor é nossa, é minha, é da igreja, é sua. Você não faz parte da igreja do Senhor, você não é um membro do Senhor, você não é um membro da igreja, do corpo de Cristo. Então essa missão também é sua, essa missão também é sua. Então assuma a sua responsabilidade para que a obra do Senhor ela venha avançar. Amém? Fique de pé. E às vezes, irmãos, Andrei estava cantando um louvor e ele disse que Deus ele nos reveste de poder para que nós venhamos ter intrepidez para poder pregar a palavra dele, para poder ministrar a palavra dele. Muitas pessoas às vezes falam: eu tenho vergonha, eu não sei pregar, não sei falar. Mas às vezes um simples Jesus te ama, um simples falar para a pessoa que Deus é na vida dela, talvez transforme a vida daquela pessoa. Porque eu estou te olhando aqui, para mim está todo mundo bem, está todo mundo com saúde, está todo mundo vivendo uma paz interior, está todo mundo vivendo uma vida normal. Mas só Deus sabe o que o seu coração está passando, o quanto que está difícil a sua vida, o quanto você está precisando de uma palavra. Ninguém aqui sabe, eu não sei. Eu vou olhar para vocês e vou achar que está tudo bem, mas Deus conhece o seu coração. E às vezes, se você virar para uma pessoa que está angustiada, que está a ponto de morrer, de se matar, de se jogar da ponte, de se cortar, e você vira para ela e diz: Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida. Talvez a vida dessa pessoa é transformada, talvez essa pessoa desiste de se matar, talvez essa pessoa desiste de se jogar da ponte. Olha o que Deus fez através de você, fez transformar uma vida que estava prestes a se matar, prestes a se jogar de algo, prestes a acabar com a tua vida, e Deus usou você para transformar essa vida. Olha só que maravilhoso, meus irmãos. Olha só que obra linda, maravilhosa que Deus nos entregou. Isso não é um fardo, pregar o Evangelho não é um fardo. Isso não é um peso, isso é um privilégio. Isso é um privilégio, poder pregar a palavra do Senhor. E eu não estou falando de pregar com o microfone na mão, não. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que é um privilégio você chegar lá fora e poder falar desse reino que vai ser chegado. O reino dos céus é um privilégio que Deus te deu. Ele não deu aos anjos, Ele não deu às outras pessoas, Ele deu para você. Para você, você é detentor desse privilégio de proclamar a salvação dele. Então chame essa responsabilidade para você e pregue a palavra. Transforme vidas, transforme famílias, transforme casas através da palavra do Senhor. Chame essa responsabilidade, use o poder que Deus te deu. Como eu disse, esse poder foi para que você viesse pregar, para você ser revestido, para você alcançar as nações. E quando ele diz nações na palavra dele, ele não está falando de países, ele está falando de etnias. Ele está querendo falar para mim e para você que você tem que pregar para todas as etnias, todas as raças, independente do que seja. O que eu estou querendo dizer com isso? Você viu um traficante, prega para ele. Você viu um homossexual, prega para ele. Você viu qualquer que seja a pessoa, prega para ela, porque todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Todas as pessoas precisam ouvir o que Jesus Cristo fez por você. Todas as pessoas precisam escutar desse amor maior. Todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as raças. Não passe de largo, não atravesse a rua, não acha que aquela pessoa. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas como um olhar
de julgar, de dizer aquela ali já era, já foi para o inferno, não tem mais jeito. E Jesus está falando para você nessa noite: o que não tem jeito para você tem jeito para mim. O que eu quero que você faça é pregar o evangelho para essas pessoas, é pregar para aqueles que estão perdidos. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Eu era doente, mas Ele me libertou. Você era doente, mas Ele te libertou. Agora Ele quer te usar para poder libertar outras pessoas. Ele quer te usar para curar outras pessoas. Então pregue em tempo e fora de tempo, e não deixe de pregar. Amém, meus irmãos? Eu vou estar orando. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, por o Senhor ter falado conosco nessa noite, que o Senhor venha nos abençoar, e que principalmente nós vemos, Pai, a chamar essa responsabilidade para nós, que nós não viemos entender, Pai, que a outra pessoa vai pregar, um missionário está pregando. Não, a minha responsabilidade é a responsabilidade dos meus irmãos, Pai, pregar a tua palavra, a obra do Senhor, Pai, a obra da igreja, Senhor, como foi tratado nessa noite, é a nossa responsabilidade, Pai. Então coloca isso no nosso coração, que nós precisamos pregar a tua palavra, que nós precisamos alcançar as pessoas que estão perto, nós precisamos pregar, Pai, e falar do seu amor, falar das suas virtudes, falar do que o Senhor fez para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor coloque isso no nosso coração, e que o Senhor, Pai, nos dê, Pai, direcionamento de todas as vezes, Pai, para poder ser usado por Ti para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor,